Oi, Felipe. Olá, olá, professor. Boa. Como é que você tá? Tudo bem? Eu acho que está torto. Eu tô... Ah, tá. Peraí. Eu acho que você está melhor. Tá. Eita, será que vai ficar muito difícil para o senhor? Ah, porque eu acho que eu vou... eu não sei como é que colocar o meu telefone no... Na horizontal? É, porque eu tô com ele ligado no áudio. Eita, vamos ver como é que a gente pode fazer. Assim, pra você, assim, fica... Pra colocar ele no horizontal, o seu fica ruim? Não, para mim tá hiper tranquilo assim. A gente pode. Mas é porque depois da live eu vou tentar postar no YouTube. Aí as Aham. pessoas vão ficar meio que de cabeça para baixo. É. Não, então eu posso... Só se eu ficar segurando ele, então. Ixi, não vai cansar muito, não? Não, é engraçado, o meu... A coisa do fone é embaixo. Eu não sei como eu coloco. É engraçado que o meu também, o meu é embaixo. O meu plugzinho. Ah, aí como que você coloca ele direitinho? É porque no meu caso, eu faço pelo meu iPad. Então do iPad Ah, entendi. é em cima. Entendeu? Ah, tá. Eu podia estar fazendo pelo meu computador também, mas eu não sei. Tem como entrar pelo Instagram no computador? Eu não tenho Olha, o... ontem nós tentamos, a professora Karina e eu, nós tentamos fazer pelo computador, mas nós não conseguimos. Mas talvez seja burrice da minha É, parte. Não sei. é. Eu também, cara, eu também, eu conheço muito pouco de tecnologia. Eu sei mandar Ai, e-mail e sei postar foto no Instagram, só isso. importantíssimo. Isso já é bastante importante. Mas as coisas do Instagram eu conheço muito, eu não sei nada. Ah, não, mas é assim mesmo. Esse monte de coisa que vocês descobrem aí eu não entendo, não. Não, mas é assim mesmo. É, e como é que você É. tá? Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Tudo bem, a gente tá em quarentena, né? E Uhum. como o resto do mundo. E as universidades pararam Sim. e as aulas são todas online agora. Então, quando parou nós paramos, foi no Spring Break. O Spring Break eu acho que foi há 3 semanas atrás. Uhum. Eles pararam dizendo que nós voltaríamos agora, mas foi sonho de uma noite de verão, né? Não Não. aconteceu. Aí agora, aí, mas já logo depois do Spring Break já falaram que as Sim. universidades ficariam fechadas até o final do Spring Semester, né? Que esse primeiro, que no Brasil é o primeiro semestre, né? No, Uhum. no Sim. nosso caso é o segundo semestre. Entendi. E o verão também cancelaram já todas as atividades da universidade. É, aqui também, aqui Eu cancelou o tinha um primeiro curso de semestre. férias, eu tinha um curso de férias no verão que já foi cancelado. E Eu espero que normalize logo. agora a esperança, nós tivemos uma reunião essa semana com a presidente da universidade Uhum. e eles estão muito esperançosos da gente voltar no fall, que para Sei. mim já é uma grande coisa, porque eu tava com um pouco de medo da gente não poder voltar. Mas Uhum. eles estão esperançosos da gente voltar. Agora, dos alunos internacionais, né? Porque tá complicado. Não sei como é que os alunos internacionais virão para os Estados Unidos, né? Sim. Olha, já Depois, tem gente. Os meus alunos, os chineses, eles estão pensando em passar o verão aqui, porque eles não precisam ir e voltar. Uhum. Porque Acho que certamente se vai eles ser um voltam bom. para a China, eu acho que eles não conseguem voltar, não. É, aí é mais Então, complicado. é, é uma Mas. situação. Mas como eu te falei, eu tenho muita esperança em relação a essa situação. Eu acho que, Eu, eu acho que a gente vai sair dessa melhor. Acho que eu muita acho coisa. que nós vamos sair mais fortes de toda essa situação. Ah, eu acho que a gente já tá mais forte. E a gente Uhum. tá aprendendo muita coisa já, Sim, com certeza. entendeu? Estamos nos adaptando, né? E é engraçado, eu converso às vezes com meus alunos chineses, aí pergunto para eles como é que, porque eles estão passando essa situação desde janeiro, né? Sim. E
Aí eu pergunto para eles, como é que vocês estão lá? Como é que estão os seus pais? Ah, tá muito melhor, porque a situação da China tá melhorando mesmo. Eles estão, tá tudo melhor, tá tudo melhor. Ai, que E bom. aí eu pergunto, mas os seus pais já estão saindo de casa? Não, ainda não estão. Estão todos em casa. E tá melhor a situação. Tá interessante. Eles têm uma visão, assim, é uma coisa assim mais pacífica que a gente tem, né? Eles Uhum. têm uma coisa de aceitar, né? Que eu acho muito legal isso. A gente não tem isso, a gente quer lutar, né? É, Mas não é a hora de lutar contra, é a hora de esperar. ficar mais A gente tem pacífico, né? que esperar é a grande luta da agora, né? E a gente. Mas eu acho que pra gente, eu acho que, assim, para os artistas, às vezes eu fico imaginando quantas obras estão sendo compostas agora, quantos livros estão sendo Sim, escritos, entendeu? Quanta poesia está sendo escrita, quantas pinturas. Você imagina, quando isso tudo terminar, entendeu? Quanta coisa vai aparecer, né? ai, Tomara. assim, espero. Eu É, fico tomara. pensando nisso. Pensamento Eu positivo. falo isso muito para os meus alunos. Aproveitem esse momento para quando tudo isso passar, vocês terem coisa nas mãos para Uhum. apresentarem, entendeu? Sim, Porque é um momento bacana para gente aproveitar, para a gente trabalhar e para a gente mergulhar dentro de si também, que é importante. sim. Mas é difícil, não é fácil, Não, mas vai dar tudo certo. Pensamento positivo. né? Então, É. eu acho que já tem bastante pessoas aqui. Uhum, Professor, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o senhor por ter aceitado esse meu convite, né? Por conta desse período de quarentena e tal, eu tive essa ideia de conversar com grandes pianistas e grandes professores de piano, para uhum. nós podermos, primeiro, para não ficar louco, É. segundo, Não, é uma ideia para fantástica. a gente poder bater um papo, trocar informações, levar informações de qualidade para as pessoas que assistem a gente, né? E eu gostaria Uhum. muito de agradecer o senhor. Não, eu fico muito feliz, fico muito contente. Eu acho uma ideia ótima e é como você falou, é bom para gente estabelecer contato e descobrir que não estamos sozinhos, né? Nessa história, Ah, né? Tá todo com mundo. certeza. E é importante cada um passar. Eu na universidade o meu estúdio class, que é a hora que é o momento que todos os alunos se reúnem, é Uhum. quinta-feira, Sim. às 5 horas da tarde. E, e a gente continua com esse horário, entendeu? Então, assim, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem o Zoom, e aí os 18 alunos estão lá. E é legal para a gente conversar e saber o que está passando. Aí os alunos, cada semana é engraçado. A primeira semana os meninos, todo mundo com um sorrisão. Aí a segunda semana o sorriso um pouquinho menor. Ontem estava todo mundo com sorriso amarelo. As pessoas vão sentindo, né? Sim. Mas é importante esse momento para a gente descobrir que não está sozinho e conversar e ver que cada um está fazendo, o que cada um como que cada um está administrando, né? Esse Sim. momento. Então é bacana. E isso que você está fazendo é exatamente isso, né? Para a gente descobrir que a gente não tá sozinho, né? Ah, mas tá sendo bem prazeroso para mim e eu tô recebendo muitos feedbacks legais das pessoas. E eu Uhum. tô achando isso muito interessante. Mas vamos começar a nossa live. Vamos. Professor, hoje o nosso tema vai ser as sonatas, né, as 32 sonatas para piano de Beethoven, que o Uhum. senhor estuda, né, já está tocando. E, assim, eu acho incrível, porque conversando com Alexandre Dias, que é o fundador do IPB, ele disse que o senhor é o quinto brasileiro a tocar, né, todas as sonatas de Beethoven para piano. Então, caramba, muito, muito interessante, muito legal isso. É. Mas assim, eu gostaria que o senhor falasse para gente como foi a sua trajetória, como foi o início do piano até esse exato momento, por favor. É. Ahn, Às vezes é difícil a gente falar trajetória, né? Porque é uma coisa que que é uma coisa que meio que vai se perdendo, né? No passado mas eu comecei a tocar piano muito cedo, com 3 anos. A minha mãe era pianista, minha mãe tocava piano, era professora.
E o Uhum. piano sempre esteve presente lá em casa, né? Então, eu comecei a tocar piano assim, meio que de ouvido, acompanhando, puxando as coisas que ela tocava. E essa minha primeira formação foi muito gostosa, porque a minha mãe era minha professora, acabou sendo, foi minha professora até hoje, até eu fazer 7 ou 8 anos, mas foi uma educação assim, muito informal, né? Assim, não eram aquelas, eram aulas que, aula de mãe, né? Ela passava, vai aprender isso agora, vai aprender isso depois. Então era uma coisa, o piano acabou sendo uma coisa muito natural para mim, muito prazerosa, Uhum. que eu tento passar muito isso também, principalmente para os alunos iniciantes. Eu falo muito isso para os meus alunos quando começo a dar aula para alunos iniciantes. Eu acho que o começo do instrumento tem que ser uma coisa muito prazerosa e muito lúdica. Aham. Eu sei que às vezes tem pessoas que vão um pouco contra mim. Eu sou um pouco contra um começo assim formal demais. Sim. Assim, eu acho que o início do piano tem que ser uma coisa mais lúdica, sem muita explicação. O piano como uma fonte de aproveitar a inspiração da criança, entendeu? Não querer explicar muito. Sim. E, 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 eu, e foi mais ou menos como eu comecei. E aí depois eu fui para o conservatório da minha cidade, conservatório de Niterói. Fiquei lá até os 12 anos. E aí fui para a escola de música do Rio de Janeiro, que é que é onde vão todos os pianistas, né, do Rio de Janeiro. Tive aulas com uma professora chamada Miriam Grossman e estudei lá durante todo o curso técnico até ir para a graduação com a Miriam Dalsberg. Uhum. Mas como o piano para mim sempre foi uma coisa muito lúdica, eu não imaginava de ser pianista com meus, sei lá, 13, 14 anos. Eu não imaginava. Eu pensava em fazer uma outra carreira. Eu era muito era muito esforçado no colégio e imaginava ir para para um outro lugar. Quando eu fiz 16 anos, aí eu sempre acho a melhor idade do mundo, né? Quando a sua cabeça começa, você, Aham. você começa, que eu vou fazer no mundo, né? Sim. E foi quando, 15 para 16 anos, foi quando eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada com arte. Uhum. E, ou literatura, ou música. E aí eu optei pela música, eu optei pro piano, e aí foi quando eu decidi fazer piano, e aí comecei a estudar 12 horas por dia, né? Porque aí também quis tirar o tempo perdido, né? Vi que tinha que, vi, se fosse para levar a sério, tinha que começar a estudar mais bastante. Aí fui para a escola de música com 17 anos, fui estudar com a Miriam Dalsberg. Na época eu era o único aluno dela de graduação, ela não dava aula para ninguém do graduação, já há muitos anos ela só dava aula para o mestrado. Uhum. E, nossa, aí comecei a ganhar concurso, comecei a tocar com orquestra. E depois terminei o mestrado na escola de música. A Miriam queria que eu terminasse o mestrado antes Uhum. de sair do Brasil. E aí fui fazer o doutorado na Eastman, em Nova York, que foi uma coisa assim, muito importante para mim. E passei lá 5 anos. Na época que eu estava fazendo a Eastman, eu já estava pensando em, em já estava mandando currículo para conseguir uma posição aqui nos Estados Unidos como professor. Eu fiz o concurso de Buenos Aires da Martha Argerich. Aí Uhum. venci o concurso. Aí a minha carreira deu um salto, né? Aí no final do concurso, a Marta me perguntou se eu gostaria de ir para a Europa, para estudar na Europa. E para mim isso mexeu muito comigo. Eu queria ir para a Europa.
Então eu acabei indo para o Lago de Como, que é uma academia fantástica. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma academia que seleciona. Na minha época, eu não sei como é que está agora. Eu acho que agora, mas continua mais ou menos a mesma coisa. Mas eles selecionavam 5 pianistas e esses pianistas passavam lá, ficavam numa vila em frente ao lago e esses pianistas tinham masterclasses com, nossa, com Terarria, com Leon Fleischer, com Claude Frank, com Steyer, com Fulsong, com Dantasson, Menachem Presley, com Charles Rosen, grandes pianistas que passavam por lá. E, e eu fiquei lá 2 anos, tendo aula e tocando. E aí, por causa do concurso, eu tocava o tempo todo, né, também. Mas ficava localizado no Lago de Como. Depois fui para a Europa, depois fui para Suíça e para Berlim. Foi quando pintou a oportunidade de conseguir uma posição numa universidade. E para mim, isso começou eu senti que isso seria importante para mim, para ter uma posição, uma segurança, né? Acho que é o que todo mundo pensa, né? Essa coisa da segurança. E aí eu na época foi 2009, o auge da crise econômica. Tiveram 300 candidatos para minha vaga. Caramba! É. E eles me convidaram e eu fiquei apaixonado pela escola. A escola é maravilhosa, uma All-Stein School. Eu cheguei aqui em 2009, em 2007 nós conseguimos uma donor, uma senhora que deu dinheiro para a escola, então levantou um novo prédio. Então o prédio era assim, super novo, super moderno. E ela deu para a escola ela comprou o maior número de Steinways até hoje, é recorde, 138 Steinways. Gente! É um absurdo. Então tem Steinway assim para todo lado na escola. Então é uma escola que me deu muitas possibilidades. O nível dos alunos muito bom, o nível dos professores muito bom. E me deu uma certa estabilidade, né? Morar aqui, ter essa posição e continuar tocando, né? Porque eu toco também muito. E, e, e na universidade, por exemplo, eles têm pianos muito bons e estúdios muito bons. Então eu comecei a também fazer as gravações para Naxos, né? Isso me ajudou. Não sei, é difícil falar sobre mim, assim, é tanta coisa, mas assim, eu dei um panorama geral. Se tiver Ah, mais mas. perguntas, você pode fazer. Ah, com certeza. Mas, professor, falando sobre as sonatas, né, de Beethoven, quando é que Uhum. o senhor pensou e, tipo, caramba, eu vou tocar todas as sonatas de Beethoven? É. Teve esse planejamento? Olha, vai acontecendo, né? Vai acontecendo. É o estudo de uma vida também, né? Você Sim. não é difícil. Você não chega assim um dia, você acorda um dia e fala, vou estudar todas as sonatas de Beethoven, né? Senão você explode. Mas é um estudo de uma vida, né? É um pouco o Uhum. que eu falo isso muito com os meus alunos, né? Se vai, é aquela coisa, sabe, Deus ajuda quem cedo madruga, Aham. vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos, sem parar, um dia tá com todas no bolso. É Que engraçado. fácil. É. Mas o primeiro lampejo de fazer sonatas de Beethoven foi quando eu fiz a Rama Clavia. Porque a Rama Clavia, assim, ela é tão difícil, ela quebra tanto a tua cabeça, Aham. que quando você estuda a Rama Clavia, assim, parece que tudo fica fácil, entendeu? Então eu falei, porra, já que eu fiz a Rama Clavia, agora eu vou pegar as outras. E realmente, assim, depois da Rama Clavia ficou, na verdade, é o grande desafio, né, das sonatas de Beethoven.
é o grande desafio. O Charles Rosen fala que é a única sonata que não. Que um pouco apavora um pouco quando ele fala isso, mas é a única sonata que não foi escrita para os amadores. Todas as outras foram escritas para amadores. A Caramba. Rama Clavier é a única que foi escrita para pianista profissional. É um pouco apavorante falar isso. Assim, putz, Sim, sim. Simvaldes, né, foi escrita para amador, mas tem um pouco, assim, tem um, tem um pouco a. Mas então é o grande. E eu já falei com muito, eu já vi o Stefan Bishop Kovacevic, ele fala a mesma coisa, que o grande problema de fazer as sonatas de Beethoven para ele foi a Rama Clavier. E quando ele recebeu a proposta de fazer as sonatas, ele não tinha Rama Clavier, que foi complicado para ele. Então, eu acho assim, quando você tem a Rama Clavier, as coisas ficam um pouco mais. Você vê mais assim a luz no fim do túnel. Tá, essa também era uma das perguntas que eu ia fazer pro senhor. Por Uhum. que a Rome Clavier é tão temida pelos pianistas? É, Polêmica. não, assim, é, se você abrir assim a Roma Clavier, você vai ver o primeiro movimento. O primeiro movimento não tem problema. O primeiro movimento é um movimento bem é um movimento bem clássico. Mas aí depois vem o segundo movimento, que é o movimento lento. Depois vem o esquerdo, que também não tem problema, mas depois vem um movimento lento que dura 25 minutos, Putz. que é um, que é um dos maiores movimentos lentos de todos os tempos, né? E eu acho, assim, talvez seja uma, sei lá, não sei, não dá para falar o melhor movimento lento de Beethoven, mas é uma maravilha, é um Beethoven sublime já. E para mim é um movimento lento que é a grande inspiração dos grandes movimentos lentos do Schumann. Uhum. Os movimentos lentos, o último movimento da fantasia, o último movimento da Humoresk, para mim ele vem do último movimento do movimento lento da Rama Clavier. E aí depois desses 25 minutos de música, música muito profunda, de muita concentração, você tem uma fuga de. Eu sou péssimo para saber número de páginas, mas eu acho que são 13 páginas, sei lá. Eu sou péssimo com número, eu não sei nem quantas teclas tem no piano. Acho que é 88, eu nunca contei. Mas as páginas da Rama Clavier são mais ou menos a mesma coisa. Eu não contei as páginas, mas eu acho que são 14, sei lá, são 12 ou 14 Uhum. páginas de fuga, uma fuga extremamente complexa e uma fuga genial, porque Beethoven ele, 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 ele conecta elementos da fuga e elementos de sonata nessa fuga. Então, por exemplo, a fuga tem dois temas, depois tem o desenvolvimento, depois tem a recapitulação. Então, quer dizer, é uma peça, é um, é um movimento fantástico. Agora, ela é muito difícil. Tanto para ler, só para ler já é muito difícil, para decorar é muito difícil e tecnicamente é muito difícil também. Então é uma obra complicada, é uma obra difícil. E aí depois então eu acho assim, pelo peso da obra, eu acho a Rama Clavier realmente a mais complicada. Mais complexa, né? É. Professor, tem essa questão das três fases do Beethoven, né? Hum. Como o senhor poderia falar alguma coisa sobre essas três fases de Beethoven nas sonatas dele? Quais seriam as características da primeira fase e as sonatas que o senhor acha que tem mais dessas características, da segunda e da terceira e É. tal, por favor. Uhum. Na verdade, a questão das três fases, assim, é importante para a gente pensar nas três fases, mas é uma forma assim, um pouco acadêmica, né, de ver Uhum. as sonatas, né? Você vai vendo
É como a vida, né? Assim, aonde começa uma coisa, onde para outra, né? Qual o momento que você qual o momento que você é criança, qual o momento que você vira adolescente, qual o momento que você vira adulto, né? Não tem. Você tem elementos de criança na sua adolescência e você tem elementos de adulto, de adolescência na sua fase adulta. Então, essa questão das três fases, ela, ela tem uma certa importância para se ver a obra do Beethoven, mas tem um academicismo muito forte aí. Uhum. Mas o fato é que Beethoven começa com 25 anos, ele estreia como as sonatas do Opus 2. O Opus 1 do Beethoven são os trios, né? São os três trios. Mas o Opus 2 são as sonatas para piano, com, com 25 anos, quer dizer, relativamente. Não tinha 12 anos de idade, né? Igual o Mozart. Mas o fato é que já é um compositor absolutamente senhor de todos os meios dele, né? Se você imagina os primeiros, os movimentos lentos dessas três. Eu fico imaginando as primeiras sonatas, o Opus 2 foi publicado em 1795. Quer dizer, Haydn estava vivo e tal. Você imagina, assim 3 anos depois da morte de Mozart, né? 4 anos depois da morte de Mozart. Você imagina, assim, em 1795, você abre, assim, Ludwig van Beethoven, não sei o que, três sonatas para piano. Né? Você imagina aquelas princesas, né, querendo pegar aquelas sonatas, acostumadas a pegar a sonatinha do Zec, não sei o que. Aí pega a Opus número 3, que é uma sinfonia, né? Que é uma sinfonia, quer dizer, a diferença, o passo à frente que ele dá em relação às outras sonatas, né? Você vê as sonatas de Haydn, que tá tudo lá. O Haydn é realmente pai do Beethoven. Eu acho, compreender Beethoven, você tem que passar pelo Haydn. Mas é um passo muito grande que ele dá, já nessas três sonatas, entendeu? Ele acrescenta os desenvolvimentos são maiores, ele acrescenta o esquerdo, que vem da sinfonia. Ele tem um tratamento sinfônico, ele dá um tratamento sinfônico para as sonatas. A extensão dos movimentos lentos, né? Quer dizer, o movimento lento da Opus 2 número 3 é enorme, e não só de extensão, mas de escopo também, de densidade, né? Então, assim, o salto que ele dá já nessas três sonatas é impressionante, né? Então, assim, uh, essa primeira fase do Beethoven, até que seria, teoricamente, até a Opus 22, ele domina o classicismo, né? Então, a Opus 22, que é uma sonata maravilhosa, que não é pouco, que é um pouco, que é relativamente pouco tocada, porque também é muito difícil, é uma sonata muito difícil. Essa é, essa é a última grande sonata clássica do Beethoven, né? Assim, que é a sonata clássica. Então você poderia pensar que ali seria o término da primeira fase. Mas tem gente que fala que a segunda fase começa no Opus 31. Eu não sei, também é outra coisa também que eu já não. Mas aí o que acontece depois da Opus 22 é que na Opus 26, 27, as duas 27 e 28, é que Beethoven começa a trabalhar a forma. Aí, quer dizer, na Opus 26 ele começa com as variações, Uhum. marcha fúnebre. As duas 27 são quase fantasia, ou fantasia quase sonata, sonata quase fantasia. Também começa a sonata com um adágio, que é o luar. Elementos cíclicos,
na sonata, na 27, número 2. Aí depois vem a 28, que é um poema sinfônico, né, que é a pastoral. Então, quer dizer, ali você já não sabe mais o que é a primeira fase e o que é a segunda fase, né? Porque ali o Beethoven já tá avançando, né, na, na questão formal. Né? E, na verdade, foi sempre a preocupação dele, né? A preocupação dele sempre foi a, a exploração da questão formal em música, até onde. E música instrumental, né? O grande foco dele sempre foi a música instrumental. Então, e ele leva isso até a terceira fase. Agora, a terceira fase é uma coisa. Aí, ali muda tudo, né? Porque ali vem. Aí vem o Beethoven. Agora, uma coisa interessante que a gente não percebe também é a Opus 2 é de 1795. A Waldstein é de 1805. Em 10 anos, ele pulou da Opus 2 número 2 para Aurora, Appassionata, e é extraordinário, né? Caramba. É Shakespeare, né? Assim, não tem quem. Qual outro artista que fez isso, né? É extraordinário. Um dos maiores artistas que existiram na humanidade, né? Professor, o senhor teria alguma, né? Tem a Roberta, ela fez uma perguntinha aqui, Ah, rapidinha. Teria alguma dica de literatura que fale sobre o Beethoven e suas sonatas? olha, tem várias. Eu estou do lado aqui da biblioteca, eu posso até pegar para vocês depois alguns livros. Ele tem uma das grandes biografias do Beethoven, que é uma biografia que eu sempre. É muito gostosa de ler, é, Uhum. é uma biografia do Maynard Salomon, que é, que é Beethoven. Ele também fez uma biografia do Mozart, também, muito boa. Então, eu acho que essa eu acho que é a biografia mais bacana assim, do Beethoven. Agora, tem vários livros sobre as sonatas do Beethoven. Tem um do Charles Rosen, que ele fala sobre as sonatas do Beethoven, cada uma, que é um livro muito bom. E tem um livro que é muito legal, que eu recomendo a todo mundo, que está no. Vocês conhecem um site chamado IMSLP, né? Que é o site de partituras, Demais até. IMS. É isso, todo mundo. É a salvação. Não, e É, agora na quarentena é a melhor coisa do mundo, né? com Porque, certeza. porque eu deixei todas as minhas partituras no meu escritório. Aqui na minha casa eu só tenho o livro, Uhum. mas as minhas partituras estão todas no meu escritório. E eu continuo dando aula, né? Sim. Particular, Uhum. online. E eu não pego. Agora eu só pego tudo no computador, né? As partituras estão todas lá no escritório. Eu só tenho. A única coisa que eu tenho aqui são as de Beethoven, são as partituras de Beethoven. Sim. Mas esse livro, se eu não me engano, vocês encontram no IMSLP. São as sonatas de Beethoven do Edwin Fischer. O Edwin Fischer escreveu um livro falando sobre as sonatas de Beethoven, que é um livro que eu recomendo. Ele fez um curso na década de 40 para os alunos dele. E aí, depois desse curso, ele resolveu escrever esse livro. É um livro que você encontra em sebo, é capaz de você encontrar na Amazon por qualquer coisa. Mas você encontra fácil no MSLP. Certo. E É, eu acho que esses são, tem vários, mas eu acho que esses são os dois, assim, os dois uhum. mais fáceis. Professor, eu não sei se o senhor já começou a tocar, né, por conta desse, obviamente, desse coronavírus, dessa quarentena, não sei se o senhor já começou a tocar, fazer o programa, né, das sonatas completas. Mas como é que o senhor está montando isso? O seu cronograma ou então o seu programa de apresentação, das performances, né? É, É, eu estava tem, tem um... falando.
uma sonata que ela liga com outra, que ela vai ligar com outra, e que tem essa ligação na É. meditação? Poxa, se você quisesse, tá na outra sala, eu tenho, porque eu não tenho ele decorado na cabeça ainda. Aí a gente quer, não Mas, tem problema não. é, mas, isso é uma coisa bem legal. Eu tava falando, tem uma pianista americana que é muito amiga minha, Angela Chen. Outro dia eu tava falando com ela, eu falei, o dia que eu consegui montar o recital foi um peso que saiu da minha cabeça. Parece que ficou mais fácil até de Uhum. estudar, porque é muito difícil montar. É muito difícil. E tem várias fotos, tem vários, assim, tem vários programas, né, das sonatas de Beethoven, né? Tem o Schnabel, tem muito, o Barenboim. Mas eu não queria copiar ninguém. Uhum. E o Barenboim, por exemplo, eu acho muito engraçado. O primeiro recital das sonatas de Beethoven, ele faz a Opus 2, número 1 e a Rama Clavia. Que eu acho um absurdo. Você imagina, assim, pô, quem é que vai aguentar? Assim, pô, é difícil, né? Assim, o público, porque você tem que ir aos poucos, né? Você tem que ir chamando os públicos aos poucos, né? Você Aham. imagina, já no primeiro recital botar a Rama Clavia, ninguém volta pro segundo, né? Você tem que ser, eu acho que a Rama Clavia tem que ser conquistada, né? Eu acho que você tem que ir aos poucos conquistando. Tem muitas pessoas que fazem em ordem cronológica. O André Schiff fez em ordem cronológica, opus número 1, opus número 2, blá, 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 blá. Uhum. Eu acho que fica um pouco acadêmico demais. Assim, nada contra, mas eu acho que fica um pouco acadêmico demais. A minha visão, assim, eu pensei muito no público, né? E eu imaginei assim, de todo o recital ter uma sonata importante, uma sonata com nome, que chama o Uhum. público. Então, por exemplo, se eu faço em ordem cronológica, de repente pode até dar um jeito, mas assim, muito provavelmente a Aurora e a Passionata vão ficar num concerto só, 53 e 57. Então, quer dizer, você já perde assim dois chamarins de público, né? Sim. Então, assim, é, eu, eu, eu estabeleci essas sonatas, eu vi quais as sonatas que chamam o público, Aurora, Appassionata, Patética, né? Patética, exato. O primeiro concerto é com a Patética. Aham. Eu botei a Patética. Agora, uma coisa que eu acho que aí sim, aí tem que ser. Aí eu não abro mão. Acho que todo mundo tem que fazer isso. Você tem que começar com a Opus número 1 e terminar com a Opus 11, com a Opus 111. Aham. Aí eu acho que aí eu não tiro. Aí eu acho que tem que ser, entendeu? Eu acho que porque você tem que começar com a Opus número 1 e terminar com a Opus 111. Mas aí o primeiro recital é Opus 2, número 1, Opus 10, número 3, Opus 2, número 2 e Patética. Esse é o primeiro recital. E aí depois você começa a pensar assim, nas sonatas que são boas para começar, né? Por exemplo, eu acho que a sonata das variações, eu acho linda para começar, Opus 26. Sim. Opus 90, eu acho linda para começar um recital. A Pastoral, eu acho linda para começar um recital. Então, assim, e aí depois começa, quais que vão com a Rama Clavia, né? Porque também tem até, putz, qual a bendita da Rama Clavia, 1 hora de sonata. Qual a sonata que vai com a Rama Clavia? Aí eu coloquei a Opus 90, que é uma sonata relativamente curta, Uhum. e coloquei as duas 49, que também são duas sonatas curtinhas, né? Sim. Então, mas é aquilo, eu tô muito animado, que é a primeira vez, né? Isso, o negócio, assim, sabe aquela coisa que o jogador de futebol fala? Treino, treino, jogo é jogo? Aham. Eu vou sentir isso Opa, Meu é o seu gato. gato? É. Sim. É,
é no palco, né, que eu vou sentir como é que essas sonatas vão, como essas sonatas vão funcionar, né? Sim. Professor, aqui tem muitos professores de piano e aqui tem muitos alunos de piano de Claro, todos eu os níveis. conheço. Os professores daí são fantásticos. Então, assim, assistindo a nossa live, né? Mas Ah, sim. qual seria a sonata, né, que o senhor daria primeiro para um aluno para poder conhecer Beethoven? O senhor já daria uma sonata tipo grande, obviamente não, né? Mas qual seria a sonata que o senhor daria para poder dar um gostinho de Beethoven? Hum. É, 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 é difícil a sua pergunta porque eu tenho alunos, né? Então eu sempre passo por isso, né? Assim, qual repertório dá para aluno, né? Uhum. É sempre, é sempre difícil. E você tem que, assim, cada aluno é um aluno, né? Você também tem que saber qual o nível desse aluno, né? Sim. É, Eita fera. não, porque é uma questão assim, eu não sei. É difícil você ver, sei lá, por exemplo, Opus 14, número um é uma sonata que é relativamente acessível, em Mi maior. Então, é uma sonata. Depende bastante do aluno também, né? É, Mas é é, basicamente para a gente poder já ir conhecendo e começando a ter um contato com Beethoven, né? Porque é, a 14, número um. Uhum. Uma sonata que eu acho linda, que eu não sei por que, que as pessoas não tocam mais, que é uma sonata que é apaixonante, é a Opus 14, número 2. A Sol Maior, que eu acho linda, que eu não sei por que, que as pessoas não tocam tanto. E não é tão difícil, não é tão complicado. Eu acho uma sonata muito boa. E tem sonatas que são realmente feitas para os amadores, né? Que são a Opus 49, por exemplo, as duas Opus 49, Uhum. que são sonatas para que você poderia falar em alunos intermediários, né? Agora, o que eu falo assim, é, antes de dar sonatas tipo Op 110, Op 109, Op 111, assim, pensa muito antes de dar essas sonatas para alunos. Assim, tem certas obras assim que eu tinha o meu advisor na Istma, porque quando eu fui para a Istma, meu orientador, né? Eu fui dar aula, né? E tinha um orientador que orientava, ótimo falar isso. E tinha esse professor que orientava a gente a dar aula, né? Para falar como dar aula, escolha de repertório. E eu lembro que ele falava assim: não dê mazurca para aluno. Caramba. Porque é. No caso de aluno intermediário, né? Porque Sim. assim, é muito refinado, né? É uma música muito refinada. Então, assim, você dá uma mazuca para um aluno que está começando só porque ela é fácil, Uhum. então, assim, de ler, tem tanto mais coisa que você pode dar, né? Tem tanto mais coisa que você dá. Agora, eu dou muito para os meus alunos Haydn. Eu dou muita sonata de Haydn para os meus alunos. Eu sinto um prazer assim enorme da sonata de Haydn para os alunos. E também outras sonatas também que eu adoro dar para os meus alunos Clemente, que são pouco tocadas e são Sim. maravilhosas. São sonatas maravilhosas. Às vezes você está um pouco cansado de passar as mesmas peças, não sei o quê. Uhum. E eu tento um pouco evitar também dar aquelas mesmas, patética, ao luar, todo mundo toca. Aquelas Eu sempre, clichêzonas, né? eu sempre falo com os meus alunos, eu falo, que eu julgo muito concurso, né? Uhum. A gente, o jurado de concurso, quando olha a sonata patética, por exemplo, a expectativa assim, é a mínima possível, né? Então, assim, se um aluno toca bem a sonata patética, assim, tá, tá, muito, tá com muita chance de ganhar.
o concurso, porque assim, a expectativa assim, é muito pequena. Porque assim, todo mundo toca patética, né? Todo mundo toca ao luar. Sim. Mas agora tem a Opus 7, tá? Agora a Opus 7 também é grande, né? A Opus 7 também é outra sonata enorme, né? Que também é outra coisa do primeiro Beethoven, que é uma coisa esquisita, assim, ó. É primeiro Beethoven, mas a Opus 7 é a maior sonata depois da Rama Clavia. Quer dizer, que primeiro Beethoven é esse, né? Ele Quer também era dizer, louco. o homem já começou, o homem já chegou, não. Professor, o professor Diego Caetano, que ele falou Aham. conosco, ele está fazendo uma pergunta. Assim, professor, qual sua abordagem sobre a performance historicamente informada e, por consequência, a formação da interpretação ao piano? Ai, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Que eu tenho muito respeito por performances históricas, mas muito respeito. Eu tive aulas na Europa com o André Steyer, que é um dos grandes forte pianistas, né, do mundo, talvez o maior, né? E gravou todos os concertos de Mozart, eu toquei para ele sonatas de Haydn, toquei sonatas de Beethoven para ele, mas eu tenho muito respeito por e tento me formar o máximo possível, tento me formar o máximo possível, mas eu tenho uma ligação muito grande com os pianistas do começo do século. Eu tenho uma ligação muito grande com esses pianistas. Então, o meu interesse fica mais nos pianistas do começo do século, entendeu? Quando eu penso em performance histórica, eu penso nas performances de Schnabel, por exemplo, nas Uhum. performances do Edwin Fischer, eu penso no Ahau, eu penso nessas performances. É o que fala mais pro meu coração. Mas tenho um imenso respeito por performances históricas. Eu tive É, aulas com Malcolm Wilson, que é um grande conhecedor, né, de Mozart, de Beethoven, de Bach. uhum. Professor, a Lígia Moreno está pedindo para o senhor falar da Ladia, eu acho, que é assim, não sei se é a pronúncia certa. De A quem? sonata. A sonata. Ah, Les Adieux? Isso! Coisa de. Ah, Ah, não sei francês, desculpa. Les Adieux é uma outra sonata que é, ah, que é um poema sinfônico. Uhum, É, que é uma sonata que tem um ela é muito interessante porque o arquiduque Rudolf, que foi o grande amigo do Beethoven, né? Você vê, sei lá, acho que um terço das obras do Beethoven são dedicadas a esse homem, né? Ele era um dos grandes sponsors do Beethoven. E ele viaja. Então Beethoven escreve esse poema sinfônico, que o primeiro movimento é o adeus, o segundo movimento é a ausência uhum, e o terceiro movimento é o retorno. E é uma sonata em mi bemol, né? Mi bemol é uma é uma tonalidade muito importante para Beethoven, né? Aquela coisa que tem uma claridade, né? O imperador, né? Você pensa em mi bemol e Beethoven, você pensa no imperador na mesma hora. uhum. Então é uma sonata que tem uma beleza e uma imaginação, né? Porque é música programática. Você vê a pastoral que você pode
pode chamar de música programática, mas não era a intenção do Beethoven, não era do Les Adieux, não. Cada, uh, cada movimento tem o seu nome, tem o teu nome, né? Das Lebenswohl, das Abwesenheit e o Retorno. Então, quer dizer, tudo tem o... Ele escreveu esses nomes, que é uma coisa absurda para a época, né? Berlioz, né? Sim. Então, é uma sonata importante. E tem um primeiro movimento esquisitíssimo, né? Porque não é exposição, desenvolvimento, recap, e aí volta. A forma do primeiro movimento da Les Adieux é muito esquisito, engraçado. E É, cada pessoa para. Tem gente que fala que isso é a carroça do Rodolfo. Que é a carroça do Rodolfo. Eu acho meio, não gosto muito dessa história, não. Mas tem gente que fala. Né? professor, o Rodrigo está pedindo para o senhor falar o que o senhor acha da Sonata Op 110 para concurso. É. É engraçado. Eu fui fazer um concurso de Goiânia. Eu fiz o concurso de Goiânia 2 vezes, do Gina Bacaua. A primeira vez foi quando eu comecei a ter aula com a Miriam. Eu tinha 17 anos. E aí depois eu fiz a segunda vez, aí a segunda vez eu ganhei. A primeira vez eu levei a 110. Sim. Olha só que engraçado. E a Miriam não queria que eu levasse, porque... Mas eu tinha acabado de chegar para ter aula com ela. Né? Então, assim, ela não teve controle nenhum sobre esse concurso. Eu cheguei com a 110, ela falou, olha, você vai, mas sem as minhas bênçãos, porque essa 110 não tá legal. E engraçado, eu toquei a 110 e no júri tava a Nelita True, que depois acabou virando minha professora, que foi para quem eu fui estudar, com quem eu fui estudar na Eastman. Várias pessoas do concurso assim, acabaram com a minha 110. Você acredita que a Nelita True falou assim, com a maior seriedade sobre a minha 110? Não tem problema nenhum. E as pessoas, e todo mundo falando assim, você tem 17 anos, é uma peça que você não pode tocar, ela é muito profunda, não sei o quê. A Nelita True olhou assim, tratou assim de uma forma assim, super tranquila a forma como eu toquei, assim, nem por um minuto ela falou que aquela peça era muito que eu era muito novo para tocar aquela peça. Uhum. Então eu não sei, é uma peça muito difícil. É uma peça muito difícil, é um o Beethoven da última fase, com exceção do primeiro movimento da Opus 111, é um é muito lírico, né? Não é uma sonata heróica, né? É uma sonata lírica. Então, tem uma fuga que é enjoado, porque em concurso você está sempre nervoso, então uma fuga a mais, uma fuga a menos faz diferença em concurso, né? Sim. E formalmente é uma obra complexa, não é uma obra fácil. Mas se você está apaixonado por essa obra e se você sente que essa obra fala com você e você está estudando ela bem, seu professor está te orientando ela bem, eu não sei por que não tocar. Eu já vi 110 maravilhosas em concursos. Uhum. É difícil, eu acho muito difícil falar assim, obra para concurso. Eu tenho, esse negócio de concurso tem um caso engraçado para falar. Eu comentei das sonatas de Clemente, né? Que eu adoro dar sonatas de Clemente para os meus alunos. E uh, eu tinha uma aluna que foi fazer prova para o doutorado, para uma universidade, e ela não sabia o que ela ia tocar. Não, a gente estava querendo escolher uma sonata clássica. Eu falei, ninguém aguenta mais sonata de Beethoven, ninguém aguenta mais sonata de Mozart, vamos fazer uma sonata de Clemente, que a banca do júri vai achar uma coisa diferente, né? De repente uma sonata que eles nunca ouviram e tal. Aí ela tocou
tocou a sonata, voltou para tocar a sonata de Clemente. Felipe, você não acredita que tinha um bendito de uma pessoa na banca que tinha gravado todas as sonatas de Clemente? Conhecia cada nota, cada ligadura, deu um trabalho para ela. Depois que ela tocou, o sujeito foi lá falar com ela, que a ligadura, que não sei o quê, porque a edição, não sei da coisa. Ele sabia cada estacato da sonata de Clemente. Então, por isso que eu Caramba. falo assim, às vezes você se programa para fazer um Uhum. repertório assim diferente, que vai agradar, e aí chega entendeu? Você vai fazer, Aí, toca uma sonata do Carlos Felipe Manuel Basso, você acha que ninguém conhece, aí chega lá, você vai tocar para o sujeito ele que, gravou que, tudo. que gravou todas as sonatas, né? Ai, gente, Igual perfeitamente compreensível. quando eu fiz o concurso, quando fiz o concurso de Buenos Aires, eu levei o terceiro de Bartók. Uhum. Quem Tem até na estava internet, nos. né? Oi? Tem até no YouTube o seu tocando. É, é. É, no júri estava o Chandor, que fez a premiere do concerto. Quer dizer, cara, entendeu? Quando que eu ia imaginar, falar, pô, vou tocar o terceiro de Bartók, que é um concerto assim que não é assim tão conhecido, né? Putz, o Chandor tava no júri. O homem que conhecia cada slur do concurso, do Do concerto. Então concerto. é difícil. Peça para concurso é muito difícil. É muito difícil de você decidir. É uma arte, eu acho. É uma arte você montar um bom programa para concurso. Uma coisa importante para quem está me ouvindo e querendo fazer concurso é bota o que você tem de melhor na primeira prova. Primeira prova é o que você tem de melhor para não dar chance para você não passar. Primeira prova é o que você tem de melhor. Não bota essa, mas pô, o meu melhor eu vou botar na segunda fase, porque na segunda fase porque eu vou para a segunda fase, você não sabe se você vai para a segunda fase. Entendeu? A primeira fase a primeira prova é o que você tem de melhor. Eu Tem que sempre ser, falo isso com os meus alunos. tem que ser a carta de. Ah, É cheguei. a carta de recomendação. É, Sim. carta de recomendação. Professor, viagens culturais, PR, né? Não tem não. Fez Uhum. uma série de perguntas para o senhor. Qual a motivação do senhor fazer todas essas sonatas hoje em dia, né? Além dos 250 anos, é claro. E Uhum. quantas sonatas de Beethoven você já tinha em mãos antes desse projeto? E como está sendo a preparação? É, é, tá. Eu decidi fazer no ano passado, porque era os 250 anos, aí eu fui falar com o diretor, eu falei, então vamos montar um programa, eu quero ter os recitais, você topa, consegue o patrocinador? Ele falou, consigo, então tá bom. Porque também para fazer, e depois você não sabe, não sei o que, eu falei, não, eu fui nele primeiro. Uhum. E ele falou, não, vamos dar o aval. É, assim, você fica se perguntando, né? Assim, assim, o mundo não vai mudar. Assim, o Almeida Prado, compositor, que era um sujeito que eu amava de paixão, um grande compositor, um grande amigo. Uma vez ele falou que ele foi aquele jantar da Nadia Boulanger, ele sentou do lado do Bernstein. E aí ele falou com o Bernstein, ele falou, eu estou fazendo acabei de compor uma sinfonia. Aí o Bernstein olhou para ele e falou, and so what? Né? Assim, Caraca. assim, so what? I mean, para que a gente precisa de mais uma sinfonia no mundo, né? Então, assim, o que o mundo precisa de mais uma versão das sonatas de Beethoven?